O Geste, de Pescerain, traduzido por Monteiro Lobato, narrado por Douglas Monteiro para a saga Egmont. Primeira parte. A história do Major Henri de Beaujolais. Capítulo 1. Os estranhos acontecimentos de Zanderneuve. 1. Mr. George Lawrence, CMG, oficial de primeira classe do Serviço Civil de Sua Majestade Britânica, sentou-se à porta da tenda e olhou para o deserto africano, estirado diante de si, com marcada decepção. Realmente, não existia beleza na paisagem, nem nos olhos do observador. A paisagem consistia em areia, pedra, querênguia, arbustos amarelecidos e esgrouviados e, aqui e ali, muitas ralas da áspera e hedionda tumpáfia. Os olhos eram escleróticos em consequência do calor e poeiras horríveis de Bornu, e ainda devido à malária, à desinteria, à má alimentação e às marchas contínuas dentro do calor incessante. Fraco e doente de corpo, Lawrence sentia-se não melhor de alma, ansioso sempre, aflito com os males físicos a reagirem no moral. Havia encrencas. Primeiro, a velha questão de Chiua. Segundo, os truculentos Hiboks que se tornavam de novo insolentes. Os moços já não atendiam aos avisos dos velhos sobre o que acontecera muito tempo atrás, depois da batalha de Hibok ganha por Wolseley. Terceiro, o preço do trigo subira a 6 shillings por 1 saá, e a fome já se aproximava. Quarto, os cheques de Chua e Sheu estavam brigando de novo. Quinto, a ação de Yu no interior, uma sociedade secreta cujo segredo era oferecer aos súditos de Sua Majestade a escolha entre ser infectado com varíola ou pagar pesado tributo à sociedade. Por último, a acrimoniosa correspondência com os Supremos, do secretariado em Ike Square em Zunheiro, os quais, como de regra, pretendiam saber tudo de longe melhor que os que estavam em cena e davam ordens e instruções oscilantes entre o impossível e o desastroso. E, para mal de pecados, o Harmattan estava soprando rijo, esse terrível vento que leva a areia do Saara a 100 milhas do mar, não em tempestades, mas sob forma de um polvilhamento fino que enche os olhos, os pulmões, os poros da pele, o nariz e a garganta, e penetra nos feixes das carabinas, no maquinismo dos relógios e nas câmaras fotográficas, e estraga a água e os alimentos e tudo mais, fazendo da vida uma carga e uma maldição. O fato, porém, de que um mês de viagem através do escaldante deserto se erguia entre ele e Kano melhorava suas perspectivas, porque, a despeito de tudo, Kano era ponto de estrada de ferro e, portanto, o começo da volta à pátria. Só isto. A ideia que com mais um mês de sofrimento estaria livre da África mantinha George Lawrence de pé. Daquela admirável e romântica cidade de Kano, irmã de Tombuctu, o trem o tomaria e depois de poeirenta marcha o poria em Lagos, na ínfame costa ocidental africana. Ali, embarcaria no Apan, saudaria seu comandante Harrison e mergulharia numa preguiçosa do Tombadilho com aquele suspiro de alívio conhecido apenas dos que voltam as costas aos postos avançados e sabem que estão se dirigindo para casa. Entre mentes, George padecia de todos aqueles males reunidos: desapontamento, decepção, ansiedade, calor, mosquitos, poeira, cansaço, febre, desinteria, úlceras maláricas e a inominável depressão que provém da indescritível monotonia da solidão. O pior de tudo era isto: a solidão. 2. Mas afinal chegou a Kano, onde teve de esperar 2 dias pelo trem para Lagos. Dias gastos em passear pelos arredores da admirável cidade de Rauches, visitando o mercado, explorando as suas 7 milhas quadradas de ruas com casas de barro cobertas de folhas de dom, uma palmeira que a formiga não ataca, observando o fluxo e o refluxo da onda de negros fulos que cruzavam as 13 grandes portas das muralhas de barro e polidamente respondendo à saudação "Senu, Senu" dos Rauches. Preguiçosamente, ele comparava o valor das caravanas de sal ou cocos com as de escravos que a invasão dos brancos havia suprimido, e às vezes conversava com algum cameleiro tuaregue, que o convidava a alugar ou adquirir seu camelo branco, ou, mais raramente,
um da variedade Alazan, famosa pela resistência e velocidade. Na plataforma da estação de Kano, imagine-se a plataforma da estação de Kano, o antigo e gigantesco empório da África Central, com suas 11 milhas de muralha, seus 100.000 habitantes negros e seus 20 brancos. Kano, a 800 milhas do mar, próxima das margens do Nigéria, de onde as caravanas partem para o lago Tchad e Tombuctu. Naquela incrível plataforma, Lawrence foi arrancado da sua apatia pelo encontro de um velho amigo, Major Henri de Beaujolais, então em exercício de qualquer cargo do Estado-Maior no Sudão francês. Com Beaujolais, estivera Lawrence em Eton, na universidade. Encontraram-se ocasionalmente na North Nigerian Railway, nos navios de Mears, Elder, Dempster, em Lord, em Longchamp, em Uthai, e uma ou duas vezes em casa de uma amiga comum, Lady Brandon, no Devonshire. E tinha-lhe um grande respeito como soldado francês do tipo clássico, vivo e picante, agudo de unhas, um perfeito gentleman, ao tipo inglês. Com frequência, usava para com ele o grande cumprimento britânico. "Você até parece inglês, Jolly." Cumprimento que Beaujolais não recebia de uma cara porque sua mãe era de Devonshire. Embora o oficial de espés fosse fortemente barbado e estivesse vestido de caque que Lawrence detestava, com seu capacete branco de verdadeiro francês, todavia não se lançou com ímpeto aos braços de seu Cher George, estalando-lhe os ossos e beijando-o nas faces. Um forte aperto de mão. "Como vai, George?" E "Alô, Jolly, meu velho." Resumiram as expansões do encontro, mas o encantador sorriso de Beaujolais e o ricto eufórico de Lawrence mostraram como se sentiam felizes. E quando os dois ficaram estendidos um diante do outro no mesmo vagão e trocaram planos quanto ao modo de despender os dias de licença, canotagem, golfe e os moors de um lado e do outro, os boulevards de Paris, corridas de Monte Carlo, Lawrence achou que o melhor era calar-se porque seu amigo estava arrebentando por despejar uma história de intriga e mistério. Quando o trem partiu de Kano, o francês começou a história. Através de Zaria, Mina, Zonrero, através da ponte de Iba e do Iluren, do Oxurbo e do vasto Abeokuta, com breves intervalos durante os quais Lawrence francamente roncou, Beaujolais foi despejando a sua narrativa. E quando o Apan entrou a singrar o Atlântico, o francês ainda contava sua história, e ia e voltava emaranhado na teia de mistérios sem que Lawrence jamais se satisfizesse, porque a história concernia com a mulher que fora o seu grande amor na vida. Em Londres, ao se separarem, Lawrence continuou a desenvolver a história por seu lado, até que de novo a trouxe ao seu amigo para que ele conhecesse o que desconhecia, o começo e o fim. 3. A história de Beaujolais era assim. Digo-te, meu caro George, o que é mais extraordinária e inexplicável coisa que ainda sucedeu e, quanto a mim, não poderei pensar em mais nada enquanto não solver este mistério. E conto que me ajudarás tu, calmo e fleumático bretão. Sim, tens que ser o meu Sherlock Holmes, cabendo a mim o papel do sempre espantado Watson. E quero que me trates assim, meu caro Watson. Tendo já ouvido a minha narrativa, aviso-te que teremos mais por estes dias. Estás em tempo de emitir opinião. Algo de preciso e rápido, hã? Assim será, respondeu Lawrence. Mas antes terás que me fornecer todos os fatos. Foi assim, meu caro Holmes. Como sabes, vivo literalmente enterrado na minha missão em Tukti. Sim, um enterramento em vida que como tu, do Serviço Civil da Nigéria, não pode nem de leve imaginar. Enterrado vivo, sim, no mais remoto posto do território militar do Saara, um ponto diante do qual a mais solitária e vil aldeia argelina parece o Sidi Belebs, o Paris da África, o próprio paraíso terreal. Separado do meu regimento, longe do boulevard, dos cafés, dos clubes, longe de tudo o que faz a vida suportável para um homem inteligente, enterrei-me vivo. Conheço isso, disse George, sem mostrar simpatia. Vamos logo ao mistério. Eu via o sol erguer-se e pôr-se. Via o céu em cima e o deserto embaixo. Via meu punhado de homens no forte de barro, reluzentes senegaleses e pobres brancos que treinei. Que mais via eu? Que mais via eu durante o ano inteiro, de começo a fim? Estou quase chorando, murmurou Lawrence. Entra logo no mistério, anda. Que vejo agora,
continuou o major, não fazendo caso da impaciência do ouvinte. Um abutre, um chacal, um lagarto. Se eu estou de sorte, uma caravana de escravas do lago Tchad. Um bando de tuaregues chefiados por um bandido tar-rei, sedentos de sangue dos detestados brancos. E abençoo tudo isto enquanto abro fogo, ou dirijo o ataque dos meus spies montados em mulas. O mistério negro deve ter sido uma dádiva do céu, meu caro Jolly, disse Lawrence sorrindo e tirando do bolso um novo charuto. Não demores mais, vamos a ele. Dádiva do céu, realmente, replicou o francês. Mandada por Deus para salvar minha razão periclitante. Mas acho que o preço foi um tanto caro. A morte de tantos bravos. E uma dessas mortes por frio assassínio. A de um heróico oficial inferior. E por um de seus próprios comandados, justamente no instante da vitória. Um de seus próprios comandados. Estou certo disso? Mas por quê? Por quê? Pergunto-me isso dia e noite, e agora pergunto a ti, meu amigo. Mas precisas ouvir tudo antes de solver o enigma, meu caro Holmes. Ouviste por acaso falar do nosso pequeno posto em Zindernuf, ao norte da tua Nigéria? Não? Bem, ouvirás agora porque foi ali que esta incompreensível tragédia se deu. Figura-me, por uma diabólica manhã, a bocejar sobre a gamela de café enquanto da caserna dos meus legionários sobem gritos de Ogê, Ogê. Os soldados ergueram-se para mais um dia de inferno. E então, enquanto acendo o meu miserável cigarro de infame caporal, chega-se a mim correndo o meu ordenança com a história de um árabe moribundo e de um camelo também moribundo, o qual grita na porta do forte que acabava de chegar de Zindernaf, onde corria o massacre, e havia batalhas, e sangue, e o diabo. Todos já mortos ou à espera disso. Todos mortos e as cornetas tocando a avançar, fazendo um alarido do inferno, e assim por diante. E é o camelo moribundo que grita tudo isso? Pergunto eu enquanto enfio as botas e corro para a porta e berro. As armas! Para os meus valentes companheiros. Não, senhor! Declara a ordenança. Quem gritou foi um árabe, a morrer de cansaço em cima de um camelo, também a morrer de cansaço. Nesse caso, intime-os a não morrerem, sob pena de morte, até que eu os tenha interrogado. Replico eu carregando o revólver. E diga ao sargento Moore que a vanguarda da legião estrangeira marchará em camelos, em uniforme de batalha, a partir de 9 minutos do meu brado de armas. O resto seguirá em mulas. Tu conheces esses lances, meu amigo. Já mobilizaste a tua guarda de rauchas assim com essa rapidez, sem dúvida nenhuma. Ah, sim, murmurou Lawrence. Logo que saímos do forte, soube pelo árabe a morrer em cima do camelo que 2 dias antes um numeroso bando de tuaregs havia sido assinalado pelo vigia do forte em Zindernaf. Prontamente, o suboficial em comando, desde a lamentada morte do capitão Renault, enviara aquele árabe no seu camelo Meari, com estritas ordens para não se deixar apanhar pelos tuaregs, em procura de socorro, caso a intenção deles fosse atacar. Se se limitassem a rodear o forte com tiroteio de parada, teria ele então de segui-los, quando se retirassem, para descobrir de onde tinham vindo. Pois muito bem. O árabe Gun é o nome desse tipo de africano. Permaneceu de tocaia, escondido pelas dunas de areia, e viu que os tuaregs estavam acampados num oásis para dali investirem contra o forte. E viu também que era tempo de partir em busca de socorro quando observou o inimigo atacando deveras, fazendo trincheiras de areia, trepando as palmeiras para atirar lá de cima. Calculou-os em 10.000, o que me fez recear que fossem uns 5.000 na realidade. O caso é que o Gun deu asas ao camelo e só parou diante do nosso forte. Tal qual a aventura de Paul Revere, o que me fez batizar o Gun de Paul Revere imediatamente após ouvir-lhe a história. Bem, ouvida a história, lá me fui na vanguarda sobre um camelo Meari, seguido do meu esquadrão de mulas e de uma companhia de senegaleses capaz de marchar 50 milhas por dia até alcançar Zindernaf. E posso gabar-me de um recorde, pois ninguém foi de Tocuti a Zindernaf em menos tempo que eu. Lá chegando antes de meus homens, ansioso por ouvir o pipocar do tiroteio. Mas nada ouvi ao aproximar-me, nem quando, ao dobrar uma curva, avistei o forte em pleno deserto, próximo de um pequeno oásis. Não havia sinal de luta, nem de tuaregs, nenhum traço de batalha ou sítio.
Nada de ruínas carbonizadas com cadáveres aqui e ali. O pendão tricolor flutuava alegremente no mastro e o forte se apresentava de absoluta normalidade. Um quadrado escuro de barro de muramento espesso, teto chato, torres aos flancos e a alta plataforma de vigia. Tudo bem. A honra do pendão da França fora gloriosamente sustentada. Tirei meu cap e berrei um grito de guerra. Talvez até começasse mentalmente a compor meu relatório do feito, louvando a prontidão da minha pequena força que mantivera as tradições da 19ª Divisão Africana, sem esquecer o suboficial comandante de Zindernaf, nem o meu Paul River. Os sitiados, entre mentes, deviam já saber que o socorro estava à mão e que, estivessem os tuaregues perto ou longe, o perigo passara e o pendão estava salvo. Eu, Henri de Beaujolais, do regimento de Spies, havia trazido a salvação. Tirei o revólver e dei 6 tiros para o ar. Só então me apercebi de um fato estranho. A plataforma de vigia estava deserta. Estranho, bastante estranho. Incrível mesmo, dado que bandos de terríveis tuaregues estavam circulando pelos arredores. Um fora repelido, mas outro poderia estar próximo de atacar. Certo que iria dar parabéns ao suboficial pelo excelente serviço de vigia daquele forte. Era coisa inédita, não havia dúvida. Bonita coisa. Estava eu me aproximando do forte, a dar tiros de revólver e nem por sombras lá dentro se apercebiam disso. E se não fosse eu só, mas toda a nação tuareg ou todo o exército alemão? Espera. Deve haver lá qualquer coisa torta, apesar da paz que tudo envolve e das evoluções do pendão ao vento. E assim pensando, tomei meu binóculo para ver se com as lentes nos olhos perceberia algo que a vista nua escapasse. Ao sofrear o camelo para que parasse e me permitisse assentar o binóculo, veio-me a ideia de que aquela paz fosse um embuste. Sim, podiam ter os árabes capturado o forte, morto um por um seus defensores, vestido seus uniformes, fechado as portas, içado o pendão francês e estarem agora à espera da força chamada em socorro, imobilizados na pontaria dos seus fuzis. Possível, mas improvável com tuaregs. Tu sabes como eles procedem quando atacam uma praça, e ao acertar meu binóculo, imediatamente rejeitei essa ideia. E acertara. Lá estavam nas seteiras as caras dos meus irmãos europeus, bronzeados e barbudos, inconfundivelmente não árabes. Mas era estranho aquilo. Em cada seteira jazia de pé um soldado de olhos postos no deserto, outro de mira feita, apontando para mim, alguns. Por quê? Se não havia inimigos em redor. Por que não estavam eles a dormir o sono da vitória na caserna, com sentinelas dobradas na plataforma de vigia? Por que nenhum homem ali, e tantos nas seteiras, tantos que eu os podia ver de cima do meu camelo a 1000 metros de distância? E por que nenhum deles se movia? Por que nenhum se voltava para avisar um sargento de que um oficial francês se aproximava? Em todo caso, aquela pequena força tinha sido de muita sorte, ou o tiroteio dos árabes muito mau, para se encontrarem no forte ainda em tal número todos apostos e alinhados, e capazes de suster as armas com aquele garbo após 2 ou 3 dias de luta. Quando guardei o binóculo e pus o camelo a andar, concluí que estava sendo esperado e que o oficial em comando estava se recreando numa desculpável fantasia. Iria talvez mostrar a sua guarnição exatamente como a tinha quando os árabes atacaram. Cada homem no seu posto e tudo clim-bim. Sim, devia ser isso. Ah, era. Enquanto eu olhava, 2 tiros pipocaram no forte. Tinham me visto. O camarada, na sua alegria, estava quase atirando contra mim, de fato. Mas ninguém ainda na plataforma de vigia. Como iria eu apertar o camarada que cometia aquele deslize? Esta ideia me fez sorrir para mim mesmo ao pôr-me a galope por entre as árvores do oásis, rumo ao forte. Foi a última vez que sorri naqueles tempos. Por entre as palmeiras existiam poças de sangue seco nos lugares onde homens haviam caído, mortos ou feridos, e isto mostrava que se a guarnição do forte estava inata, os assaltantes haviam pago pesado tributo às carabinas Lebel. Mas atravessei o oásis e dirigi-me para a entrada do forte. Meia dúzia de soldados, mais ou menos, espiavam-me de cima das muralhas, de bruços nos parapeitos. O mais próximo era um enorme tipo de grandes bigodes, por baixo do qual saía um grande cachimbo. Cap estava caído sobre um olho enquanto o outro me fitava de modo estranho.
Sua carabina ele a conservava apontada para mim. Senti prazer em verificar que aquele, pelo menos, não era árabe, e sim um velho legionário, um tipo Vieux Moustache, clássico soldado de aventuras. Mas achei que sua brincadeira era excessiva ao olhar para o cano da arma apontada para o meu peito. "Congratulações, rapazes!" gritei eu. "Eu e a França sentimos-nos orgulhosos de saudar-vos." E tirei meu cap em homenagem à sua coragem e recente vitória. Nenhum deles me respondeu. Nenhum se mexeu. Nem sequer o dedo ou uma pálpebra fez o menor movimento. Aquilo me chocou. Se estavam fazendo fantasia, como se diz na Legião, não era aquele o momento próprio. "Que maneiras são essas, camaradas? É assim que se comporta a Legião?" Gritei-lhes. Mas nenhum só dedo, nem uma pálpebra se moveu. Dirigi-me, então, ao Vieux Moustache. "Olá, você aí. Vai imediatamente dizer ao comandante que o Major de Beaujolais dos Pais chegou de Tucuti com forças de socorro. E tire esse cachimbo da boca, está ouvindo?" E então, caro amigo, senti um arrepiozinho, porque a verdade começava a se fazer sentir. Porque ficar aquele soldado assim, como figura de túmulo, imóvel, em silêncio, remoto, qual um deus egípcio no muro do templo, olhando para minha face viva com aqueles olhos de pedra morta. Por que estavam todos naquela atitude de estátuas? Por que estava o forte tão horrivelmente silencioso? Seria aquilo um pesadelo no qual eu estivesse a rodear muralhas eternas guardadas por homens incapazes de dar intento da minha pessoa? E, como num sonho, rodeei a praça mirando mais e mais aquelas formas silentes cujos olhos não piscavam, e vi que um deles, cujo cap caíra sobre os olhos, tinha um buraco na testa e estava sem vida, embora continuasse no seu posto com o peito e os ombros inclinados no parapeito e firme na arma, como a fazer pontaria. Sou curto de vista, como sabes, mas mesmo assim verifiquei logo que estavam todos mortos. Por que não estariam eles dormindo o sono da vitória? Havia eu perguntado a mim próprio momentos antes. Sim, estavam. Estavam e todos mortos no campo da honra. Meu amigo, voltei para onde se achava o Vieux Moustache e, descobrindo minha cabeça, pedi-lhe desculpas com lágrimas nos olhos. Sim, chorei. Eu, Henri de Beaujolais, dos Pais, lealmente o confesso. Disse: "Perdoe-me, amigo. O que é que vocês ingleses teriam dito nesse mesmo caso?" "Que achas de um chá?" Foi a resposta de Mr. George Lawrence, espichando o braço para o bully que estava próximo. 4. Após uma refeição empoeirada, impacientemente engolida, o Major de Beaujolais retomou sua história com algumas gesticulações, enquanto George Lawrence, reclinado com a cabeça numa das mãos, indolentemente acompanhava as volutas do seu cigarro. Apesar dessa atitude de despreocupação, prestava toda a atenção à narrativa do francês. "Mas súbito me ocorreu", prosseguia o major, "que alguém devia estar vivo ali, visto que foram dados tiros para saudar minha chegada. Além disso, aqueles cadáveres não teriam por si mesmos assumido as posições em que os encontrara. E quem os colocara naquelas posições devia estar vivo. Naturalmente, nem todos que foram atingidos pelas balas dos árabes ficariam de pé nas seteiras. 9 vezes em 10, como sabes, um homem, ao levar um tiro, cambaleia e cai. Além do mais, que fora feito dos feridos? Num combate há sempre maior porcentagem de feridos que de mortos. Sim, devia haver sobreviventes, mortalmente feridos ou não, na caserna embaixo. Mas com toda certeza, um deles devia estar de sentinela. Provavelmente o comandante e todos os oficiais não comissionados haviam sido mortos. Mas mesmo assim era de esperar que o legionário mais antigo, ainda mesmo que os sobreviventes fossem todos inferiores, tivesse tomado as necessárias medidas militares. Bem, eu mesmo poderia solucionar o mistério, pois meus homens se aproximavam e, com eles, meu corneteiro. Fiquei contente ao notar que o sargento Moore tivera a mesma ideia que eu, pois ao avistar o forte, deu ordens de abrir fileiras e marchar de prontidão, apesar da bandeira que tremolava no forte. Quando os soldados chegaram, mandei dar o toque de prontidão, esperando a todo momento que os portões se abrissem ou que alguém viesse correndo para as muralhas. Nenhum rumor, nenhum movimento. Outra vez os toques se sucederam e tudo continuou parado. Silêncio absoluto.
Talvez o último sobrevivente esteja mortalmente ferido e incapaz de arrastar-se da cama, pensei eu. O homem que colocou estes cadáveres nesta posição talvez tivesse sido morto e também esteja entre eles. E ordenei ao corneteiro que cessasse o toque. Chamando o sargento Moore, dei ordens para emendar laços, cintas, faixas, rédeas e o mais que arranjasse, fazendo uma corda. De cima da giba de um camelo, um homem galgaria a muralha e lá de cima me ajudaria a subir. Esse sargento era um dos homens mais valentes e calmos que já conheci, e no seu peito se ostentava a Cruz de Guerra e uma medalha ganha por ato de bravura. É uma cilada, mon commandant, disse ele. Não caia nela, deixe-me ir só. Palavras de um verdadeiro bravo, mas percebi que apesar de não temer nada neste mundo, o rapaz estava um tanto receoso. Os mortos conservam-se em guarda, disse eu, e tive a impressão de vê-lo tremer. Poderiam avisar-nos, mon commandant, retrucou ele. Deixe-me ir. Nenhum de nós vai, disse eu. Tenhamos coragem para ficar em nossos postos com nossos homens. Pode ser uma cilada, se bem que ponha minhas dúvidas. Mandaremos um soldado subir e, se de fato for um embuste, saberemos logo, sem perder inutilmente um oficial. Em caso contrário, os portões em 2 minutos estarão abertos. Os mortos nos observam e nos ouvem, disse o sargento olhando para cima e fazendo o sinal da cruz. Traga-me aqui aquele mauvais sujet, Rastignac, ordenei ao sargento. Quando o sargento voltou com uma corda e o famigerado Rastignac, cujo verdadeiro lugar devia ser no Joyeux, o terrível batalhão de criminosos, ordenei-lhe que subisse de cima de um camelo à muralha. Eu não, mon officier, replicou imediatamente. Mande-me para o inferno morto, mas não em vida. Não me importo de fazer companhia a cadáveres como um cadáver. O senhor pode fuzilar-me. E é o que vou fazer, disse eu, e puxando meu revólver, dirija-se para o cano d'água, suba em seu camelo, agarre-se ao cano, e de lá trepe a muralha e ao descer abra os portões. Eu não, mon officier, repetiu Rastignac. Levantei o revólver e o sargento tomou o fuzil do desobediente. Você está apatetado, disse eu, referindo-me à loucura do deserto que, proveniente da monotonia, miséria e fadiga, ataca os soldados europeus nesses postos, principalmente os bebedores de absinto, e leva-os à loucura, à revolta, ao suicídio ou a pensar que são lagartos imperadores ou pêndulos de relógio. Não me meterei em uma companhia de mortos que se conserva vigilante em seu posto, replicou o soldado. Pela última vez, ordeno que vá, e apontei-lhe a arma. E por que não vai o senhor? Perguntou-me ele. Ao ouvir essas palavras, puxei o gatilho. Estaria eu com a razão, meu amigo? Não sei, respondeu Lawrence bocejando. Ouviu-se o tec do revólver e Rastignac sorriu. Eu havia descarregado a arma ao aproximar-me do forte, como já te disse. Viverá para ser julgado pela corte marcial e removido para o Bas de Def. Irá para o Joyeux. Prefiro isto a encontrar-me com as sentinelas que nos observam. Monsieur le Major. Ordenei ao sargento que lhe tomasse a baioneta e o prendesse. Dê um exemplo a este covarde, disse ao meu corneteiro. E num minuto, pulando ao cano, ele escalava o muro. Um bravo, o meu corneteiro. Tomemos as mesmas precauções como se o forte estivesse em mãos inimigas, disse ao sargento Moore, e voltamos a nos reunir ao batalhão. Rastignac foi entregue à guarda como prisioneiro. Nossos homens estavam perplexos, sem compreender o significado daquilo. Eu daria alguma coisa para saber o que cada homem pensava sobre aquele acontecimento único. Um forte em silêncio, bem defendido, com a bandeira a tremolar no mastro e os portões trancados. Não se percebia o menor sinal na guarnição imóvel, os olhos fixos no deserto, fazendo pontaria a esmo e para nós. Ficamos à espera, observando. Passaram-se 2 minutos, 5, 6, 7 e nada. Que significaria aquilo? Seria mesmo uma cilada? Aquele não volta mais, gritou Rastignac com uma gargalhada. O caporal que o guardava esbofeteou-o, perguntando-lhe se desejava uma crapoudine. Ao fim de uns 10 minutos, chamei o sargento Moore. Já não podia mais suportar aquilo. Vou entrar, disse-lhe. Não posso mandar outro homem. Ouça-me. Se nada acontecer dentro de 10 minutos e eu não estiver de volta, assalte o forte. Derrube os portões ou escale as muralhas. Estaria eu certo, George?
Não sei, respondeu Lawrence. Lembro-me ainda que, ao aproximar-me da fortaleza, pensava no ridículo em que cairia caso não repetisse o feito. Aliás, nada fácil, do corneteiro ao escalar a muralha. Se meu corpo não correspondesse à minha alma e à força de meus músculos, à coragem do meu coração... Felizmente, tudo correu bem. Galguei a muralha. E lá fiquei, meio tonto, sem acreditar no que via. Cada homem em seu posto de costas voltadas e frente para o inimigo que havia rechaçado em guarda vigilante. Esqueci-me de tudo, de meus homens, do corneteiro, do destino que me esperava, pois havia alguma coisa a mais. Caído de costas, com os olhos vítreos arregalados para o sol, estava o comandante, espetado por uma baioneta, uma de nossas compridas e finas baionetas. Não fora atirado, não se via um só arranhão em outra parte de seu corpo. E ali jazia o bravo soldado com uma baioneta cravada no coração. Que me dizes disto, meu amigo? Suicídio, respondeu Lawrence. Foi o que pensei, até certificar-me de que ele empunhava um revólver carregado e na mão livre tinha uma carta. Apenas dera um tiro com a arma. Porventura, um homem pode atravessar o próprio coração com uma baioneta e ainda segurar nas mãos um revólver e uma carta? Seria de admirar que me esquecesse de tudo diante daquela cena. Um forte francês no Saara sitiado pelos árabes. Um por um todos morrem em seu posto e obrigam os assaltantes à retirada. Mas o forte, livre das mãos inimigas, conserva os portões trancados. Dentro só mortos, um deles com uma baioneta francesa cravada no coração e a empunhar um revólver. Mas não teriam os árabes penetrado na praça? Nesse caso, o que era feito do corneteiro? Não estariam os árabes escondidos embaixo, à espera de uma oportunidade para cair de surpresa sobre nossas forças? Não estariam nos quartos, nos porões ou em outras dependências ocultos de nossas vistas? Mais que improvável. E por que teriam assassinado o comandante com uma baioneta francesa? Se esses habitantes do deserto lá estivessem, teriam cortado em pedaços um por um todos os defensores do forte. Seriam os selvagens tuaregues capazes de um tal ardil para também eliminar nossos homens? Não creio. Tivessem os árabes invadido a praça forte, tudo seria saqueado, arrebentado, destruído e nenhum só cadáver poupado. Não, aquilo não era obra de árabes. Estas sentinelas, com toda certeza, foram forçadas pelo homem que jazia aos meus pés a continuar na defesa do forte mesmo depois de mortas. O comandante era um homem. Um valente e temerário herói, sardônico, de um humor macabro, peculiar à legião. À medida que cada homem ia tombando, ele o colocava de pé, ferido ou morto, e arrumava-lhe o fuzil de jeito que os assaltantes tivessem a impressão de em cada seteira haver um soldado vigilante. Devia, ao tombar o último legionário, correr de um ponto a outro e disparar o fuzil por trás de cada corpo. De tempo em tempo, devia também ter dado toque de alarme em lugar do corneteiro, na esperança de que isso guiasse as forças de socorro e desse impressão aos árabes de que a vingança já estava perto. Não é de admirar que jamais assaltassem um forte onde cada seteira um fuzil era disparado continuamente por um defensor que nunca tombava, ou se tal se dava era logo substituído por outro. Tudo isto me veio ao pensamento em segundos, e quando me apercebi do que ele fizera e como morrera no momento da vitória, assassinado, minha garganta apertou e meu sangue ferveu, e dei a mim mesmo a honra de ajoelhar-me ao seu lado e colocar-lhe no peito a minha própria cruz de guerra. Pensei no quanto a França iria ufanar-se com a notícia de seu heroísmo, da sua ideia estratégica, da sua última luta gloriosa, e como cada francês iria clamar pelo sangue do seu assassino. Não passava de um modesto suboficial da legião, mas era um herói que a França tinha de honrar. E eu o vingaria. Eram esses os meus pensamentos, meu caro amigo, ao descobrir a verdade. E quais os teus? Acho que estamos na hora do jantar, respondeu George Lawrence, pondo-se de pé. 5. Na manhã seguinte, ao despertarem em seus leitos empoeirados e em desordem, à espera da próxima estação, do banho e do café, o francês acendeu um cigarro e fixou sobre seu amigo os olhos castanhos. Então, George, quem o matou? E por quê? Talvez uma síncope, bocejou Lawrence. Deixa de brincadeira, meu George. Quero que me ajudes.
Preciso solver este mistério. Em que ponto parei? Sei lá. Já estava dormindo. Ah, sim. Eu estava no forte, colocando a cruz de guerra no peito do homem mais destemido que já conheci. Um teu general Gordon em miniatura. Esse herói obscuro e humilde conservara no alto a bandeira de seu país como fizera aquele grande soldado em Khartoum. E também, como ele, fora socorrido tarde demais. Mas lá estava o pendão a tremular, fazendo-me voltar à realidade. Levantei-me, tirei o revólver, carreguei-o e dirigi-me à porta. Quando já ia descendo, tive uma pequena ideia. Olhei para cada um dos mortos e verifiquei que todos conservavam suas baionetas. Não achei viável a ideia de que um deles tivesse atravessado o peito de seu oficial com a baioneta e voltado ao seu posto ali para morrer de pé. Teria caído ou então ficaria de bruços sobre a seteira. Empunhando a arma, descia a escada, esperando encontrar não sei o que naquela solidão absoluta, onde desaparecera o meu corneteiro. E que pensas que encontrei, meu amigo? Não sei, disse George Lawrence. Nada, ninguém. Nem mesmo o homem que dera os 2 tiros quando me aproximava. E, como havia calculado, nenhum só árabe tinha penetrado no forte. Isto era evidente. O forte estava tão bem fechado como este punho, e sem vestígio algum de mãos árabes. Na caserna, tudo em ordem como deixaram os soldados ao pegarem armas. As provisões, nos armários, as canecas e os sacos de roupa suja, à cabeceira das camas, tudo em ordem. Com certeza houvera inspeção de quartos momentos antes que a sentinela de vigia gritasse: Usam, les árabes! E todos tivessem corrido a seus postos. Não havia nada fora do lugar. Tudo estava em ordem como para receber uma guarnição de soldados que viria render a do forte. Nenhum árabe escalara aqueles muros ou passara pelo buraco da fechadura do portão. A despensa não fora tocada. Arroz, café, biscoito, pão, nada faltava. Menos um fuzil, acrescentou Lawrence. Isso mesmo, meu amigo. Onde estaria o fuzil do qual fora tirada a baioneta cravada no coração do oficial? Era a pergunta que se formulou em meu espírito ao ver que ninguém entrara no forte. Teria um cadáver dado uma baionetada no suboficial, voltado a seu posto e atirado o fuzil para o horizonte? Impossível. Teria um árabe, tão perito em atirar a faca ou uma baioneta como uma matraca, conseguido uma baioneta francesa durante o massacre de uma das nossas pequenas colunas expedicionárias, e teria se aproximado bastante para atirá-la com tanta sorte ou perícia que conseguisse atravessar o coração do comandante do forte? É possível, disse Lawrence. Foi o que pensei por algum tempo, continuou de Beaujolais, apesar de ignorar por que teria esse árabe, armado como estava de fuzil, deixado sua trincheira para atirar baionetas. E depois lembrei-me que a arma atravessara o peito do suboficial de baixo para cima. Podia uma baioneta ser atirada desse modo de fora do forte? Impossível, murmurou Lawrence. Sim, tive que abandonar a ideia, pois era tão absurda como a do cadáver que ressuscitara para assassinar o comandante. Fui levado a concluir que o oficial levara uma baionetada de um de seus comandados, o único sobrevivente, sendo que este, após tirar o fuzil da baioneta, fugira do forte. Mas por quê? Por quê? Se essa era a explicação daquele mistério, que impediria o assassino de atirá-lo e, depois, calmamente esperar a chegada das tropas de socorro. Naturalmente, todos pensariam que o bravo comandante tivesse levado uma bala, como acontecera aos outros. Em vez de ir de encontro a uma morte certa, a fome ou a sede, ou nas mãos dos árabes, por que não teria o assassino esperado confortavelmente as honras devidas e a promoção a que com toda certeza teria direito? Evidentemente, homem que, sedento de sangue, clamando vingança contra alguma injustiça de que se julgava vítima, cometesse aquele crime, teria bastante sangue frio para esperar uma gloriosa recompensa pelo seu ato. Sem dúvida, ele atiraria o comandante na cabeça, o arrumaria numa seiteira como estavam os outros e aceitaria as homenagens das forças de socorro como tendo concebido e executado aquele plano genial para derrotar os árabes. Não achas, George? Eu o faria, respondeu George Lawrence, coçando a cabeça. Sei disso, e quase coloquei essa hipótese no mesmo plano das outras duas. O cadáver que ressuscitou e o árabe que atirava baionetas de longe. Quase, se não me lembrasse do revólver com uma cápsula deflagrada que o morto tinha numa das mãos. Perguntei então a mim mesmo:
Iria um homem que conduz a defesa de uma praça forte contra inimigos muitas vezes superiores gastar tempo em atirar com um revólver a 200 ou 300 metros de distância? Faria isso tendo à disposição abundante munição e dezenas de fuzis? Claro que não. Aquele tiro fora dado em alguém no forte. O comandante devia ter atirado o assassino a queima-roupa. Mas por quê? Por quê? Por quê? Por que não atirar o oficial, como eu disse antes? Jamais lhe seria necessário negar o crime, pois não passaria pela mente de ninguém acusá-lo. Tive então outra ideia, disse a mim mesmo. Suponhamos que algum infame matasse o comandante antes de o ataque começar, e então organizasse a defesa e tivesse morrido em seu posto como os outros. Talvez encabeçasse um motim na guarnição, tomasse o comando e ao tombar morto fosse colocado em posição por alguém. Sim, mas quem pôs de pé o último combatente? Não seria ele próprio, é claro. Mas cada um dos cadáveres fora arranjado na posição em que estavam por mãos humanas. O único que não vivia era um caído de costas, mãos juntas e olhos fechados. Mas não oferecia base para uma conclusão. Quem tivesse arrumado aqueles corpos, por força, se esquecera de um. Ou então ia começando a levantar o morto quando a tragédia final, ou coisa que o valha, se deu. Mas nesse caso, o que era feito dele? Seria o mesmo que deu os 2 tiros em resposta aos meus? Mas então, onde estaria? Por que dera os tiros se desejava esconder-se ou fugir? Minha cabeça andava à roda. Senti que ia enlouquecer. Courage, mon brave, disse a mim mesmo. Suba a plataforma novamente e certifique-se de 2 pontos. Primeiro, há algum corpo que não esteja propositadamente arranjado na posição em que se encontra? Se isso acontecer, esse será o homem que matou o oficial e depois foi morto pelos árabes. Segundo, foi um desses mortos atirado a queima-roupa com um revólver? Se assim era, esse era o homem que matou o oficial, que por sua vez viveu bastante para colocar seu assassino em uma seteira. Depois de levar uma baionetada no coração? Duvidou Lawrence. Justamente o que eu disse a mim mesmo. Com um profundo suspiro, acrescentou Beaujolais. Mas de qualquer jeito, continuou ele, estava disposto a subir e a certificar-me se alguém fora atirado com um revólver ou jazia, naturalmente, a seteira. Virei-me para subir e só então, George, recebi o choque máximo daquele dia terrível. Onde estava o meu corneteiro? Fiz um rápido, mas completo exame no lugar e vi imediatamente que reinava o mais completo silêncio. Todos mortos. Corneta! Corneta! Gritei e corri à porta que dava passagem para o pátio, pequeno interior cercado de altos muros. Corneta! Continuei a gritar até perder a voz. Nenhum ruído, nenhum movimento. Como que tomado de pânico, corri aos portões, desci a pesada barra e abri-o, no momento em que o esquadrão de mulas chegava e o sargento Moore dava sinal de assalto. Não que me lembrasse que já se esgotara o tempo que lhe fixara para me esperar, mas sim porque senti necessidade de ver um homem vivo, de ouvir voz humana, depois daquele horrível quarto de hora na casa da morte, onde só havia mistérios. Senti uma vontade imperiosa de... Tomar café? Acrescentou George Lawrence, vendo que o trem diminuía a marcha. 6. Após um bom banho e uma boa xícara de café com leite, longe da poeira, calor e desconforto da viagem, os 2 companheiros fumavam charutos refestelados em suas poltronas. Fora breve o silêncio, pois não estava nas forças do Bois-Sabrun silenciar por muito tempo. Precisava concluir sua narração. George, mon vieux, começou ele. Acreditas em espíritos, fantasmas e diabos? Creio em whisky, no fantasma da miséria e no diabo de um mau tempo. Já os vi pessoalmente, foi a resposta. Pois a única solução que o sargento oferecia era que espíritos, fantasmas, diabos. Sussurrou-me ele ao ver que o suboficial não podia ter sido assassinado senão por um dos mortos e que o corneteiro desaparecera misteriosamente, sem deixar traços, e com ele também o seu fuzil, a sua corneta e tudo mais. Sargento Dufour, disse eu, vou formular várias hipóteses e o senhor me dirá quais os pontos fracos. Antes, porém, coloque sentinelas avançadas em volta do forte e deixe que os homens descansem e deem de beber aos animais. Passe o comando ao sargento Lebas e diga-lhe que podem fazer o jantar, mas que dentro de 1 hora terão que trabalhar rígido, cavando sepulturas.
Também que deverá avisar-nos quando os senegaleses do tenente André chegarem em Toguti, ou de qualquer coisa de anormal que aconteça. Se a sentinela der alarma, todos devem entrar no forte imediatamente, mas do contrário ninguém tem ordem de mover-se. Ponham guarda no portão. Resolveremos este mistério enquanto Ahmed nos faz um café. E dei ao meu sargento um bolo de chocolate e um pouco de conhaque. Enquanto executava ele minhas ordens, fiquei na plataforma de vigia. Sentia-me melhor à luz do sol, já que estava sozinho. Confesso que os árabes não me assustavam, mas isso de espíritos, fantasmas e diabos que raptavam e assassinavam não era comigo. Talvez estivesse um tanto amedrontado. E tu, na mesma situação? Sentia-me um pouco febril, talvez de ter marchado a noite inteira. Estava ameaçado do cafarra e a presença daqueles mortos vigilantes me deixara um tanto abalado. Enquanto esperava a volta do sargento Moore, pus-me a olhar para o corpo do suboficial. Via-se impresso em seu rosto o ódio, a dor, a raiva. Já estava morto de algumas horas e a plataforma de vigia começava a tornar-se quente e cheia de moscas. Gravei meus olhos nos dele, como se tentasse compeli-lo a dizer-me a verdade, a hipnotizá-lo. Mas foi ele quem me hipnotizou e me obrigou a baixar os olhos. Ao fazer isto, notei o soldado que jazia ali perto. Sem dúvida, alguém o colocara naquela posição. Seus olhos tinham sido fechados, a cabeça repousava sobre um pequeno saco e as mãos estavam cruzadas sobre o peito. Por que teria sido tratado de modo diferente dos outros? E mais adiante, aquele rapaz de cabeça descoberta, fora ele que me causara o primeiro choque e me fizera ver que todos estavam mortos. Todos, menos ele. Tinham os bonés enterrados na cabeça, cabelos ao vento com uma bala na testa. Estava o rapaz evidentemente morto. Mesmo um míope como eu, olhando-o de baixo contra os raios do sol, perceberia isso. Mas à primeira vista, tinha-se a impressão do contrário. Ao ver os dois bonés atirados ao lado, notei que um fora rasgado por dentro e tinha a carneira virada para fora. Pareceu-me que alguma coisa fora arrancada com violência de dentro do boné. Seria qualquer coisa escondida no forro? Não tinha sido obra de alguma bala que ricocheteasse. O legionário que estava de pé fora ferido um pouco acima do nariz, abaixo do boné, e o que estava caído recebera uma bala no peito. Que significa isto? Perguntei a mim mesmo. Um homem que leva uma bala na cabeça não tira o chapéu para rasgar o forro. Contorce-se todo e cai para trás, em movimentos convulsivos. O boné pode ou não cair da cabeça na queda, isso depende. Mas o forro continua no lugar, bem como a carneira. Sei que uma bala faz coisas extraordinárias, mas somente no objeto atingido. Este tiro partira, penso eu, de uma palmeira quase no mesmo plano que o terraço, pois do contrário atingiria também o boné que absolutamente não estava perfurado. E a qual dos dois homens pertenceria o boné? Estivessem todos caídos aqui e acolá, e eu não teria prestado atenção no boné rasgado. Mas do modo como estavam as coisas, fazendo-me suspeitar de tudo, o caso me pareceu extraordinário. Era mais um mistério naquele cacho de mistérios. E ao ver o boné de forro rasgado, quase que instintivamente olhei para o papel amassado nas mãos do comandante. Ignoro por que liguei os dois fatos. Talvez tivessem mesmo alguma ligação entre si e já ia abrir aquela mão rígida, quando pensei: não, é melhor que tudo seja feito com método e ordem. Não tocarei em nada e nada farei até que o sargento Moore volte e eu tenha uma testemunha. Desde que devia ser procurador, juiz e talvez vingador, achei melhor fazer tudo com ordem para que meu relatório sobre o extraordinário acontecimento fosse de algum valor. Mas mesmo sem tocar no papel, vi com surpresa que estava escrito em inglês. Uma carta escrita em inglês nas mãos de um oficial francês, comandante de um forte em pleno coração do território militar do Saara. Talvez fosse ele inglês, sugeriu Lawrence. Sei que há vários na legião. Não, foi a imediata resposta. Era um francês típico, entroncado, moço ainda. Vi milhares como ele em Marcella, Arles, Nîmes, Avignon, Carcassonne, Tarracon. Ou podia ainda passar como belga, ou talvez espanhol ou italiano, mas nunca como inglês. E muito menos o era o que estava de pé, um italiano de faces rosadas. E o que estava de bruço na seteira? Isso é outra coisa. Podia muito bem ser inglês. De fato, se me perguntassem sua nacionalidade, diria imediatamente ser provavelmente nórdico. Esperamos que você tenha gostado desta prévia.
Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.